O milionário riu, até que o mendigo negro revelou um segredo que pode fazer ele andar de novo. Fernando Albuquerque, uma fera nos negócios, com uma fortuna que fazia brilhar qualquer relógio caro, agora era só sombra do que já foi. Parado naquela cadeira de rodas importada, no meio daquela mansão gigantesca e fria, o silêncio parecia gritar. A casa toda respirava luxo, mas estava coberta de uma escuridão que engolia qualquer brilho. Ele vivia isolado, como se as paredes carregassem cada pedaço da sua amargura. Até que, numa tarde cinza, a porta de madeira maciça rangeu. Ali estava Isabela, uma menina simples, com olhos que carregavam segredos antigos. Ela entrou sem avisar, meio descontraída, meio misteriosa, dizendo que podia fazê-lo andar de novo. Era isso mesmo, andar. A ideia parecia um absurdo. Fernando soltou uma risada amarga, um som cortante e seco. Você, uma menina que mal conheço, dizendo que pode me levantar da cadeira? Que piada é essa? Ele disparou com a voz trêmula, uma mistura de dor e descrença. Isabela, no entanto, não se abalou. Com um sorriso quase estranho, ela falou lentamente, olhos fixos nele, como se puxasse um fio invisível que ligava os corações. Ela dizia que não só poderia curar o corpo dele, mas também aquela alma ferida, que parecia cheia de espinhos e lembranças dolorosas. Fernando afundava na cadeira, o peito apertado, batendo forte como se quisesse sair dali. Lembranças vieram de repente. A injustiça que ele cometerá contra sua própria avó, Benedita, uma mulher sábia e forte, acusada por ele de roubo, e que tinha seu nome marcado pela traição falsa. Cada palavra da menina parecia rasgar a neblina que cobria a mente dele. Ele olhou aquele rosto tão jovem, tão calmo, e sentiu um nó na garganta que quase o sufocava. Por que eu ia acreditar em você? Por que eu nunca olhei direito para o que a minha avó sempre quis dizer, para essa carga que eu carrego? Murmurou, quase sem voz. Mas Isabela voltou a insistir. Fernando, sua dor não é só física. Você está preso nas sombras do passado e eu quero ajudar você a sair daqui. O caminho é duro, mas eu sei onde pisar. Lembra do jardim da sua avó? Do cheiro das flores? Quero plantar um instituto de reabilitação para transformar o sofrimento em força. Ou o nome dela e o meu, para a gente nunca esquecer que a cura é possível. Essa ideia começou a sacudir a mente dele, quase como uma brisa no meio de uma tempestade. A cadeira de rodas já não parecia uma prisão absoluta, só o começo de algo. Mas o homem que ria do mundo agora enfrentava seu medo mais fundo. Será que ele conseguiria mesmo? Ou estava apenas escorregando para outra ilusão? Enquanto Isabela estendia a mão, a promessa de um passo, Fernando sentiu ainda aquela dúvida esmagadora. A cura do corpo bastaria para salvar o que restou do homem que ele era? A resposta parecia estar ali, entre o silêncio da mansão e o sorriso daquela menina, pulsando com algo novo, ou talvez perigoso demais para ser verdade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Isabela estendia a mão, Fernando sentiu aquela dúvida esmagadora flutuar no ar.
O que seria daquela promessa? O que aconteceria se ele desse um passo? Nesse momento, um barulho alto passou pelo corredor, um estrondo. A porta da frente da mansão se abriu com força, fazendo o coração de Fernando disparar. Ele não esperava visitas, e menos ainda um invasor. No instante seguinte, Eduardo, o advogado que sempre trabalhou com ele, entrou de forma abrupta, seus olhos parecendo esbugalhados de pânico. "Fernando, você precisa saber, agora!" A gravidade na voz dele fez a sala gelar. Isabela retraiu a mão, confundida. "Do que você está falando?" Fernando questionou, sua voz tremulando. Eduardo parecia à beira de um colapso, a respiração rápida e superficial. Ele encarou Fernando e, em uma fração de segundo, a expressão dele misturou dor, raiva e um profundo arrependimento. "Aquele acidente, o que aconteceu com você, não foi um acidente. Alguém armou." Tudo isso. Fernando sentiu o corpo endurecer. "O que você quer dizer com isso?" O eco da voz reverberava na mansão oca. Isabela olhou de um para o outro, envolta em incertezas. Eduardo respirou fundo, como se estivesse lidando com uma bomba prestes a estourar. "Foi uma traição, Fernando. Sua avó, Benedita, ela sabia de tudo. Ela tentou te proteger, mas alguém a impediu. Você precisa saber quem era." O nó na garganta de Fernando se alargou. Cada palavra de Eduardo lhe atingindo como punhaladas. Ele balançou a cabeça em desaprovação. "Você está falando como se ela estivesse envolvida nesse. Isso é vida real." Não, acredite em mim. Eu encontrei documentos escondidos, cartas que comprovam tudo. Sua avó não apenas foi acusada injustamente, mas ela sabia que você estava em perigo. Ela ficou em silêncio para te proteger." Eduardo insistiu, sua voz alta e quase desesperada. A sala parecia girar. Fernando sentiu um frio na espinha, e as lembranças começaram a se misturar, o passado se fundindo com um presente sombrio. Era tudo verdade. A dor que a traição causou tinha raízes muito mais profundas do que ele imaginava. A culpa, os gritos que nunca foram ditos. Como poderia a sua própria avó ter carregado esse fardo? "Isabela, eu não posso. Tudo isso está completamente fora de controle." Fernando balbuciou. Mas quando olhou para ela, viu as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela não era apenas uma menina comum. Naquela fração de tempo, ela se tornara o seu ponto de partida para outra realidade. Essa história precisa ser contada. Nós precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Isabela exclamou, a paixão em sua voz quase palpável. Fernando olhou para a porta e, por um momento, desejou que sua vida fosse como um filme, onde ele pudesse simplesmente avançar os clipes e evitar a dor. Mas o que Eduardo havia revelado era uma bomba explodindo na frente dele. A partir daquele dia, não apenas a sua saúde estava em jogo, mas o legado de sua avó. A verdade sobre quem ele realmente era e o que estava ao seu redor. Fernando sentiu o peso do passado apertar seu peito. Ele queria andar, queria se levantar da cadeira. Mas mais do que isso, precisava entender a profundidade do que havia acontecido. A dúvida o consumia. Quem realmente era o traidor nessa história? O silêncio na mansão era como um manto denso, cobrindo tudo. Ele olhou nos olhos de Isabela, ansiando por alternativas. O que eles deveriam fazer a seguir? A resposta estava pendurada, flutuando naquelas paredes frias. A única certeza agora era a busca pela verdade que poderia mudar tudo, ou talvez destruir tudo de novo. Fernando olhou fixamente para Eduardo, as palavras do advogado ainda ecoando na espessura do ar. A revelação sobre a sua avó o atingiu como um raio, mas a realidade estava prestes a se tornar ainda mais sombria.
O que estava escondido naquelas cartas? O que mais ele não sabia? Isabela mordeu o lábio, seus olhos arregalados, um misto de preocupação e determinação. Fernando, precisamos descobrir o que aconteceu. Não podemos deixar isso assim. Mas, antes que ele pudesse pensar em uma resposta, um grito ensurdecedor cortou o ambiente. Era um som agudo, quase animal, que ecoou pelo corredor. Uma figura alta encapuzada irrompeu pela porta da sala, o capuz cobrindo parcialmente o rosto. Fernando sentiu seu corpo se contrair em um frio desesperador. "Saia da minha casa!" ele gritou, mas sua voz saiu mais como um sussurro trêmulo. A figura avançou, o capuz escorregando para revelar uma face que fez o estômago de Fernando se revirar. Era Valentina, a esposa de Fernando, que ele acreditava estar morta há anos. "Surpresa!" ela disse, a voz com um tom festivo, como se estivesse brincando. Mas o olhar dela não carregava brincadeira. Era intenso, cheio de uma fúria que queimava. Eduardo deu um passo atrás, chocado. Isabela ficou paralisada, os olhos se alternando entre Fernando e Valentina, sem saber como reagir. "Você não deveria estar aqui." Fernando a insultou, seu coração batendo forte, não apenas pelo medo, mas pela confusão de sentimentos que a presença dela despertava. "Ah, Fernando, você realmente acha que pode me esquecer tão fácil? Todo esse tempo. Você pensou que eu não sabia da sua vida, da sua queda? Mas eu sempre soube. E agora, você precisa ouvir a verdade." A intensidade das palavras dela era palpável, um misto de dor e resolução. "Do que você está falando?" ele perguntou, mas já começava a entender que aquelas palavras seriam uma bomba. Valentina avançou, e a cada passo, a tensão na sala se tornava insuportável. "Você viveu uma mentira. E sua avó? Ah, ela não estava apenas tentando proteger você. Ela tinha os seus pecados, Fernando. E eu sou parte disso." Fernando sentiu-se tonto. As peças do quebra-cabeça giravam em sua cabeça. "Você está falando bobagem", ele retrucou, mas já não tinha certeza. Ela era a única que me amava. Amor? Ou desejo de controlar você? Ela sabia que eu estava viva, e ela me manteve afastada, acreditando que assim você ficaria melhor. Mas o que vou te contar, Fernando, vai fazer você questionar tudo. Tudo que você acreditou sobre sua vida." Nesse momento, Isabela se voltou para Fernando, ansiosa. "O que ela quer dizer com isso? Você precisa escutar." O olhar de Valentina era como um vento cortante. A verdade do seu acidente. Ela começou, mas Eduardo, já recuperado do choque, interrompeu. "Não, isso não faz sentido. Qual é a verdade, Valentina?" "Você quer saber? A pessoa que armou tudo foi alguém próximo a você. Alguém que você confia. Sua avó não te protegeu. Ela apenas escondeu a verdade. O lado da família que você nunca conheceu." As palavras dela explodiram como fogos de artifício, iluminando o escuro da sala e revelando sombras que nunca deveriam ver a luz. Fernando sentiu seu mundo desmoronar. As mentiras que havia construído pareciam se desintegrar como fumaça. "Não é possível!" ele gritou, a raiva e a confusão tomando conta dele. "Você está mentindo!" Mas no fundo, uma voz sussurrava que as mentiras talvez fossem mais verdadeiras do que os sonhos que lhe foram vendidos. Isabela olhou rapidamente para Fernando, percebendo ele. Peso da realidade que ele enfrentava. "Essa história não acaba aqui. Você precisa se apoiar em mim, em nós", disse ela, tentando trazer esperança. Mas a verdade parecia estar se desdobrando em algo muito maior, mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar.
O que mais Valentina sabia? Quantas outras mentiras estavam escondidas nas sombras? A sala ficou em silêncio, exceto pelo som frenético do coração de Fernando. Ele sentia que tudo estava prestes a se descontrolar. E a única certeza que agora restava era que a busca pela verdade poderia acabar em um horror inimaginável. Fernando sentiu que a sala tinha se tornado um forno pegajoso. As palavras de Valentina cortavam o ar como lâminas afiadas. Ele estava paralisado, preso entre o que achava que sabia e o que, agora, parecia uma tempestade de mentiras à espreita. Antes que conseguisse articular uma resposta, a tensão explodiu novamente. O barulho de vidro quebrando veio da janela da sala, seguido de gritos na rua. Era como se o mundo lá fora tivesse colidido com a realidade que estava ali, dentro daquelas paredes. Fernando virou-se instintivamente. A cena era caótica. Pessoas correndo, olhares aterrorizados, um carro em chamas do lado de fora. Eduardo, o que está acontecendo? Fernando perguntou, a voz embargada, enquanto seu coração saltava no peito. Mas Eduardo estava tão chocado quanto ele, a expressão de horror varrendo seu rosto. Eu não sei. Isso não é normal. Nesse momento de distração, Valentina aproveitou. Ela não se importava com o que acontecia do lado de fora. Seu olhar estava focado em Fernando. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. A traição que te derrubou não é só uma questão de vida ou morte. É sobre quem você realmente é. Fernando estava prestes a perguntar o que ela queria dizer quando Isabela gritou, olhem, e apontou para fora. Um homem encapuzado estava se aproximando do incêndio, gesticulando, como se estivesse chamando a atenção das pessoas. Era como se ele estivesse no centro de todo aquele furor. A figura parecida com um fantasma parecia familiar para Fernando, mas ele não conseguia identificar. O homem então tirou o capuz, revelando um rosto que fazia o coração de Fernando parar. Era Luiz, um amigo de infância. Alguém que ele pensou estar longe, perdido em um mundo que nunca conheceria. Luiz? Fernando, sussurrou, a incredulidade fazendo sua voz tremer. O homem olhou direto para ele, com um sorriso amplo, mas vazio. Surpresa, meu amigo. Mas você nunca esteve fora da mira. Os murmúrios na sala aumentaram, e Isabela começou a recuar. Isso não é possível. O que ele quer? O pânico começou a se espalhar, como fogo em palha seca. Eu não estou aqui para falar com você, Fernando. Estou aqui para dar um recado, algo que sua avó nunca teve coragem de contar. Luiz gritou, com uma intensidade que congelou o ar. O que ele estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Valentina se afastou, o olhar misturado com curiosidade e receio. O que você sabe sobre minha mãe e nós? A voz dela era dura, como se desafiasse Luiz a continuar. Ela não estava apenas tentando te proteger, e realmente sabia que isso tudo ia acontecer. Você acha que a traição foi sua avó? Não, Fernando. A traição estava mais perto do que você imagina. Fernando sentiu como se o chão estivesse desaparecendo. As peças do quebra-cabeça estavam se remontando de uma maneira que ele nunca imaginou. Do lado de fora, o caos aumentava, gritos e sirenes se misturando ao pânico dentro da casa. E então, bem no auge do drama, uma explosão sacudiu o edifício. As janelas tremeram e o chão parecia se mover sob seus pés. O desespero se instalou enquanto pedaços de vidro voavam e o cheiro de fumaça encheu o ar. Fernando olhou para Valentina e Luiz, para Eduardo e Isabela, se perguntando o que era real.
A verdade que tinha buscado poderia ser a causa de tudo isso. As sombras do passado estavam se unindo a ele de uma maneira aterradora. Ele queria correr, fugir daquele lugar, mas ao mesmo tempo sentia que esse era o momento de enfrentar a verdade, mesmo que a explosão simbolizasse o colapso de tudo o que ele conhecia. Então diga, o que minha avó estava escondendo? Seu grito cortou o caos enquanto as paredes pareciam ceder sob a pressão. Mas Luiz apenas sorriu, um sorriso enigmático que prometia mais e mais mistérios não revelados. Você já sabe, a resposta está mais perto do que pode imaginar e pode não estar vivo o suficiente para entender. Antes que pudesse perguntar mais, as luzes da casa começaram a piscar. E a segurança se desfez como fumaça no ar. O que mais estava prestes a vir à tona? As perguntas saltavam para a superfície, e a única coisa que ele tinha certeza era que a verdade estava à espreita, pronta para destruí-lo ou libertá-lo. O coração de Fernando martelava no peito. Ele estava prestes a perguntar o que Luiz queria dizer, quando uma série de explosões menores ecoou do lado de fora, como fogos de artifício tristes em uma festa esquecida. O pânico tomou a sala, e uma fumaça escura começou a invadir, misturando-se ao ar pesado de segredos e traições. O lugar, antes de imposição, agora parecia uma armadilha, e Fernando mal tinha tempo para processar as jornadas de sua mente antes que tudo mudasse novamente. Valentina, que até então parecia confiante, começou a hesitar. Você está jogando com fogo, Luiz. Ela gritou, nervosa. Isso é demais. Mas a intensidade da situação pesava mais e mais. Isabela, com a mão tremendo, puxou Fernando para mais perto, como se quisesse protegê-lo. Mas a verdade pairava no ar, pesada e implacável. Fale logo, Luiz. O que você sabe? Fernando não conseguia segurar a raiva e a confusão. E nesse momento, a sala foi envolta por um grito agonizante que irrompeu de um canto obscuro. Era Eduardo, que havia caído, sujeito a uma dor intensa, com uma mão no peito. Socorro! Não posso respirar! Um silêncio profundo envolveu a todos. O ar ficou pesado, patético, enquanto Fernando e Isabela corriam até ele, tentando entender o que havia acontecido. Valentina olhou para Luiz, que parecia se divertir com o espetáculo, e a fúria começou a emergir. Você fez isso, não fez? Valentina avançou, um brilho de ódio nos olhos. Mas Luiz, seguro de si, apenas sorriu. Não sou eu que carrego os segredos, Valentina. Muitas mentiras têm raízes aqui. Tudo o que sei é suficiente para derrubar mundos, ele respondeu, balançando a cabeça desdenhosamente. Enquanto isso, Fernando olhou para Eduardo, cuja face estava se contorcendo em agonia. O que está acontecendo? Diz alguma coisa. Mas Eduardo, ofegante, arriscou uma frase quebrada. A traição, Fernando, não é como você pensa. E com isso, seus olhos se fecharam, o corpo relaxou e a vida parecia escorregar dele. A sala explodiu em um caos instantâneo. Isabela gritou, mas Fernando ficou paralisado. A visão de Eduardo caindo, a fumaça se espalhando, Luiz rindo como se tudo fosse um jogo. Era demais. Seus pensamentos giravam, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que estava se transformando em um pesadelo. Valentina, em uma explosão de desespero, se virou para Luiz. Você sabia que isso ia acontecer, não sabia? Você manipulou tudo isso. A fúria na voz dela era como um golpe direto. Luiz, sem nenhuma emoção, apenas balançou a cabeça. Você acha que você é a única com segredos? A verdade não é o que você quer, é o que você precisa.
Fernando sentiu um frio escorregar pela espinha. O que você quer dizer com isso? Assim que as palavras saíram de sua boca, a luz principal da sala piscou e eclodiu de repente, mergulhando tudo em completa escuridão. Tudo o que restava era o som das chamas crepitando do lado de fora e as respirações rápidas e desesperadas. No meio daquele breu, uma silhueta começou a se formar, movendo-se lentamente. Fernando pôde sentir seu coração disparar. Lábios, um sorriso, e antes que pudesse gritar, a luz voltou abruptamente, revelando uma mulher ao lado de Luiz. O rosto dela era inconfundível, uma face familiar que revirou tudo dentro dele. Era sua avó, Benedita, que ele pensava estar morta há anos, um segredo guardado sob 7 chaves. Surpresa, meu filho, ela disse, um tom atrevido em sua voz, mas a tensão no ar era palpável. Neste instante, a verdade soou como uma sinfonia de terror. A traição, o acidente, tudo estava interligado, e Fernando sentiu como se a terra estivesse sumindo sob seus pés. Você está viva? Ele conseguiu murmurar. O choque e a confusão se misturando como um redemoinho. Eu vim para revelar o que escondi e o que está prestes a acontecer com todos nós. Ela olhou para Luiz com desdém. Isso não termina aqui. O que você pensou que sabia, Fernando, está prestes a mudar completamente. A sala pareceu girar novamente, e Fernando mal conseguia respirar. Ele estava à beira do colapso, questionando se toda a sua vida tinha sido baseada em mentiras. Ela tinha vindo para ajudar ou para piorar a situação. Ele queria saber a verdade, mas terá coragem para enfrentar o que viria a seguir? Fernando estava à beira de um colapso. Ele ligou os pontos, não conseguindo acreditar que a mulher que estava na sua frente, viva e em carne e osso, era de fato sua avó. O que mais sua avó poderia ter escondido? E Luiz? O riso dele, tão enigmático, só aumentava a tensão. Valentina olhava furiosa, como se as peças do quebra-cabeça se reorganizassem diante dela, criando um retrato distorcido de sua vida. Benedita? Fernando chamou ainda atordoado. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? O ambiente estava carregado. Não era apenas o calor do incêndio lá fora. Era como se segredos antigos estivessem prestes a desmoronar em cima deles. A avó sorriu, mas não era o sorriso caloroso que ele tanto lembrava. Era um sorriso de alguém que estava prestes a revelar algo devastador. Fernando, é hora de você saber a verdade. Há anos estou envolvida em algo muito maior do que você imagina. E não sou a única com segredos. Luiz deu um passo à frente, cruzando os braços. Sim, Fernando. Sua avó pode ser a chave para tudo isso, mas você também é parte do que está por vir. Ele parecia triunfante. Fernando sentiu as palavras como se fossem pedras pesadas pressionando seu peito. A tensão no ar era palpável. Parem! Isabela gritou, desesperada. O que vocês estão escondendo? Seus olhos se moviam entre os três, saltando como adrenalina. Valentina, que estava tensa há instantes, parecia agora calculista, abrindo um sorriso frio. A verdade é que você viveu em uma mentira, Fernando. Uma mentira construída por todos nós. Ela olhou para Luiz, um olhar que parecia uma faísca. Então tudo aconteceu muito rápido. Luiz se virou para Benedita e gritou. Por que você não me contou? Sabia que o acidente não foi um acidente. Foi planejado. E tudo isso apenas para proteger o que é seu. O desespero na voz dele era genuíno, como se tivesse descoberto a verdade mais chocante de sua vida. Fernando sentiu o gelo correr em suas veias. O que você quer dizer? O que foi planejado? Ele olhou para a avó, esperando alguma explicação,
mas viu apenas uma expressão de arrependimento. Eu não queria que você soubesse, Fernando. Era para te proteger de você mesmo. Benedita respondeu, a voz trêmula. O olhar que ela lançou a Luís foi carregado de mágoa. Era evidente que havia um passado que retornava para assombrá-los. O que isso significa? Que eu nunca estive em controle, que sua proteção me custou a verdade. A voz de Fernando subiu, um grito de agonia, enquanto lutava para entender a nova realidade. Ele estava tão próximo do que pensava ser a cura, a libertação, mas agora tudo tinha mudado e a dor crescia. Luís então fez um movimento inesperado. Ele puxou algo do bolso, uma pequena cápsula. O alerta imediatamente soou em Fernando. Isso é para você, Fernando. Uma maneira de encontrar a verdade que sua avó e eu escondemos. O que você vai fazer agora? A ameaça pairava no ar. Benedita gritou. Não, não pode dar isso a ele. Isso é perigoso. Não havia como não perceber a urgência em sua voz. A sensação de que a sala estava se fechando, que o ar acabava. Pressionava todos. Fernando olhou de Luís para sua avó, e o caos lá fora parecia um eco distante. Ele não sabia se poderia confiar em ninguém. Isabela gritou novamente para que parassem, mas a confusão reinava. O que mais estava envolvido? Uma explosão de novo, dessa vez mais próxima. As janelas tremeram e o vidro estilhaçou. Um pedaço de madeira caiu da porta, interrompendo o momento. Fernando instintivamente fez uma barreira com o corpo, mas, enquanto se virava, percebeu que o olhar de Valentina estava fixo em Luís. Um olhar repleto de ódio e, estranhamente, algo mais. Você não vai fazer isso. Você me traiu. Valentina gritou, a voz rasgando a sala enquanto a raiva tomava conta. Fernando sentiu que a conexão deles, que se tornava frágil, cada segundo estava prestes a se desintegrar. Não, Valentina! Eu só estava te protegendo. Luís respondeu, sua voz agora tingida de desespero. Um jogo de palavras, uma dança perigosa entre eles. Foi então que, em um instante, Fernando decidiu. Ele pegou a cápsula, sentindo o peso dela na mão. E naquele momento, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, ele se perguntou, será que estava realmente preparado para descobrir a verdade? E mais importante, a que preço? As sombras do passado estavam prontas para engolir tudo, e ele estava prestes a dar um passo que mudaria tudo. O que mais estava prestes a ser revelado naquela sala, naquele instante? Fernando estava à beira do precipício. Ele segurava a cápsula na mão, sentindo o peso das escolhas que tinha pela frente. As chamas dançavam do lado de fora, refletindo o tumulto em seu coração. Ele olhou para Luís, para Valentina e, mais uma vez, para sua avó, Benedita, que parecia mais forte e mais frágil ao mesmo tempo. E aquela sala, que antes parecia um abrigo, agora era uma armadilha. O olhar de Luís era intenso, como se estivesse esperando uma reação. Experimente, Fernando. Você pode descobrir tudo o que precisa. Ou você pode continuar a viver na ignorância. As palavras ecoavam em sua mente, e a frustração crescia. Você não tem ideia do que está fazendo. Benedita gritou, a verdade nos olhos dela. Seu velho olhar estava cheio de desespero. Fernando sentia que ela estava escondendo mais do que estava disposta a revelar. O que mais poderia haver? Pronto, Fernando, decida logo, Luís desafiou.
e a tensão na sala subiu para um nível insuportável. Cada segundo parecia uma eternidade. Fernando examinou os rostos ao seu redor, percebendo a mistura de medo e expectativa. A cápsula na sua mão era a chave, mas a um custo. Ele pensou em Eduardo, caindo no chão, lutando para respirar. A responsabilidade pesava. O que aconteceria se ele tomasse essa decisão? Enquanto a sala girava, algo mudou. Um estrondo surdo ressoou do lado de fora. E a conversa parou. Era como se o tempo houvesse desacelerado. O foco se deslocou de Fernando para a porta, que se abriu com um estrondo, revelando um homem vestido de preto. Ele tinha um olhar ameaçador e uma presença que atraía a atenção de todos. "Finalmente encontrei vocês", disse, e sua voz tinha um tom sombrio que fez o coração de Fernando disparar. O homem avançou, e no momento em que cruzou a porta, as luzes piscaram novamente. Era como se o próprio espaço estivesse distorcido pela tensão. "Quem é você?", Valentina perguntou, a confiança agora deslocada por um semblante de pânico. O homem não respondeu. Em vez disso, levantou um braço e fez um gesto, como se estivesse chamando alguém. Nesse instante, um grupo de pessoas entrou na sala, olhos fixos em Fernando. O choque tomou conta dele. Entre eles estava Clara, a irmã de Fernando, que ele acreditava ter desaparecido. O coração dele afundou. "Clara", ele sussurrou, a incredulidade quase fazendo-o desmaiar. Drogas, traições, segredos, e agora sua irmã estava ali, em carne e osso. Mas ela não parecia a mesma. Seus olhos estavam vazios, perdidos em um mundo que Fernando não entendia. "Você precisa saber a verdade", Clara gritou, a voz dela cheia de dor e frustração. "Foi tudo um plano. Alguém se aproveitou de nós e precisamos descobrir quem está por trás de tudo isso antes que seja tarde." "O que você quer dizer?", Fernando perguntou, a confusão fazendo seu estômago revirar. "Você está viva, mas como? O que está acontecendo aqui?" Ele olhou para Luiz, que parecia cada vez mais irrequieto enquanto a situação mudava a cada instante. Enquanto todos olhavam para Clara, Luiz reagiu de forma brusca. "Isso não pode estar acontecendo", ele gritou. E algo em sua voz fez com que Fernando percebesse um medo que não havia visto antes. "Você sabe do que tô falando, Luiz. Você sempre soube." Clara disparou, e a sala explodiu em murmúrios. As revelações estavam se desenrolando como fios de um novelo desfeito. "Fernando, você não entende. O homem que está atrás de você, de todos nós, ele sempre esteve mais perto do que imaginamos." Clara olhou para Luiz e então o olhar dela se voltou para a avó. "E você também sabia, não sabia? Você escondeu isso de mim." Um silêncio constrangedor caiu. E as dinâmicas mudaram mais uma vez. Now, Fernando já não sabia em quem podia confiar. Ele olhou nos olhos de cada um deles, buscando alguma resposta, mas encontrando apenas segredos. E então, com um movimento rápido, Luiz se virou. "Eu não sou o vilão aqui. Vocês não entendem que essa história vai muito além de nós. Se não ficarmos juntos, tudo estará perdido." O homem assustador que estava na porta tinha sumido, mas a sensação de pânico aumentava. Logo em seguida, mais explosões ecoaram, desta vez mais perto. O calor tomou conta do ambiente, e o tempo estava se esgotando. Fernando segurou a cápsula com mais força, suas mãos tremendo. Ele percebeu que não apenas a verdade estava em jogo, mas suas vidas. A tensão crescia. Havia uma linha muito tênue entre amigos e inimigos, e agora tudo parecia prestes a desmoronar. "Precisamos agir agora", Fernando gritou, sentindo a urgência apertar. O caos estava apenas começando, e os fragmentos de revelações
o cercavam como um labirinto sem saída. E no meio de toda aquela confusão, ele se perguntou: a verdade poderia salvá-los ou seria a causa da ruína de todos eles? Fernando estava à beira do precipício. Ele segurava a cápsula na mão, sentindo o peso das escolhas que tinha pela frente. As chamas dançavam do lado de fora, refletindo o tumulto em seu coração. Ele olhou para Luiz, para Valentina e, mais uma vez, para sua avó, Benedita, que parecia mais forte e mais frágil ao mesmo tempo. E aquela sala, que antes parecia um abrigo, agora era uma armadilha. O olhar de Luiz era intenso, como se estivesse esperando uma reação. Experimente, Fernando. Você pode descobrir tudo o que precisa, ou você pode continuar a viver na ignorância. As palavras ecoavam em sua mente e a frustração crescia. Você não tem ideia do que está fazendo, Benedita gritou. Ah, verdade nos olhos dela. Seu velho olhar estava cheio de desespero. Fernando sentia que ela estava escondendo mais do que estava disposta a revelar. O que mais poderia haver? Pronto, Fernando, decida logo, Luiz desafiou. E a tensão na sala subiu para um nível insuportável. Cada segundo parecia uma eternidade. Fernando examinou os rostos ao seu redor, percebendo a mistura de medo e expectativa. A cápsula na sua mão era a chave, mas a um custo. Ele pensou em Eduardo, caindo no chão, lutando para respirar. A responsabilidade pesava. O que aconteceria se ele tomasse essa decisão? Enquanto a sala girava, algo mudou. Um estrondo surdo ressoou do lado de fora e a conversa parou. Era como se o tempo houvesse desacelerado. O foco se deslocou de Fernando para a porta, que se abriu com um estrondo, revelando um homem vestido de preto. Ele tinha um olhar ameaçador e uma presença que atraía a atenção de todos. Finalmente encontrei vocês, disse, e sua voz tinha um tom sombrio que fez o coração de Fernando disparar. O homem avançou, e no momento em que cruzou a porta, as luzes piscaram novamente. Era como se o próprio espaço estivesse distorcido pela tensão. Quem é você? Valentina perguntou, a confiança agora deslocada por um semblante de pânico. O homem não respondeu. Em vez disso, levantou um braço e fez um gesto, como se estivesse chamando alguém. Nesse instante, um grupo de pessoas entrou na sala, olhos fixos em Fernando. O choque tomou conta dele. Entre eles estava Clara, a irmã de Fernando, que ele acreditava ter desaparecido. O coração dele afundou. Clara, ele sussurrou, a incredulidade quase fazendo-o desmaiar. Drogas, traições, segredos, e agora sua irmã estava ali, em carne e osso. Mas ela não parecia a mesma. Seus olhos estavam vazios, perdidos em um mundo que Fernando não entendia. Você precisa saber a verdade, Clara gritou, a voz dela cheia de dor e frustração. Foi tudo um plano. Alguém se aproveitou de nós. E precisamos descobrir quem está por trás de tudo isso antes que seja tarde. O que você quer dizer? Fernando perguntou, a confusão fazendo seu estômago revirar. Você está viva, mas como? O que está acontecendo aqui? Ele olhou para Luiz, que parecia cada vez mais irrequieto, enquanto a situação mudava a cada instante, enquanto todos olhavam para Clara. Luiz reagiu de forma brusca. Isso não pode estar acontecendo. Ele gritou e algo em sua voz fez com que Fernando percebesse um medo que não havia visto antes. Você sabe do que eu estou falando, Luiz? Você sempre soube. Clara disparou e a sala explodiu em murmúrios. As revelações estavam se desenrolando como fios de um novelo desfeito. Fernando, você não entende. O homem que está atrás de você, de todos nós, ele sempre esteve mais perto do que imaginamos. Clara olhou para Luiz
E então o olhar dela se voltou para a avó. E você também sabia, não sabia? Você escondeu isso de mim. Você não sabe o que está dizendo? Benedita gritou, a tensão crescente. O olhar dela se alternava entre Clara e Luís como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Mas então, no momento mais tenso, um brilho de luz cortou a escuridão. Uma figura familiar apareceu na porta novamente. Era Paulo, um amigo de longa data de Fernando, que tinha sido afastado por suas próprias questões com a família. Fernando, é tudo verdade, o que você está fazendo? A voz dele estava cheia de desespero, mas havia algo mais. Paulo, o que você está fazendo aqui? Fernando questionou, a adrenalina pulsando nas veias. Isso não estava indo bem. Ele se sentia cercado, cada revelação se acumulando como um tsunami. Paulo olhou para Luís e disse: Você não pode esconder isso por mais tempo. Mudei de ideia. É hora de se responsabilizar. Fernando olhou para Luís e então para Clara. As conexões estavam se enlouquecendo e as relações estavam prestes a se romper completamente. Ele sentia o chão se mover sob seus pés. Esconder o quê? Paulo respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo que mudaria tudo. Uma organização secreta. Pessoas que manipulam tudo de longe. Eles estão atrás de você, Fernando. Desde o seu acidente. O que você não sabe é que você está no centro de uma grande conspiração. As palavras ecoaram na sala. Um estrondo que cortou a tensão. A cada instante, era como se a própria realidade estivesse se desdobrando. Todos ficaram em silêncio, focando em Fernando, esperando por sua reação. A verdade espreitava ali, à vista. E no meio daquele caos, Fernando segurou a cápsula com força, sentindo o peso de tudo que estava prestes a desmoronar. Esse era apenas o início de uma nova tempestade. E a única coisa que ele podia pensar era quem realmente estava no controle e o que mais estava por vir. O mistério pairava no ar, inquieto e ameaçador. Fernando estava à beira do precipício. Ele segurava a cápsula na mão, sentindo o peso das escolhas que tinha pela frente. As chamas dançavam do lado de fora, refletindo o tumulto em seu coração. Ele olhou para Luís, para Valentina e mais uma vez para sua avó, Benedita, que parecia mais forte e mais frágil ao mesmo tempo. E aquela sala, que antes parecia um abrigo, agora era uma armadilha. O olhar de Luís era intenso, como se estivesse esperando uma reação. Experimente, Fernando. Você pode descobrir tudo o que precisa. Ou você pode continuar a viver na ignorância. As palavras ecoavam em sua mente, e a frustração crescia. Você não tem ideia do que está fazendo. Benedita gritou, a verdade nos olhos dela. Seu velho olhar estava cheio de desespero. Fernando sentia que ela estava escondendo mais do que estava disposta a revelar. O que mais poderia haver? Pronto, Fernando. Decida logo, Luís desafiou, e a tensão na sala subiu para um nível insuportável. Cada segundo parecia uma eternidade. Fernando examinou os rostos ao seu redor, percebendo a mistura de medo e expectativa. A cápsula na sua mão era a chave. Mas a um custo. Ele pensou em Eduardo, caindo no chão, lutando para respirar. A responsabilidade pesava. O que aconteceria se ele tomasse essa decisão? Enquanto a sala girava, algo mudou. Um estrondo surdo ressoou do lado de fora, e a conversa parou. Era como se o tempo houvesse desacelerado. O foco se deslocou de Fernando para a porta, que se abriu com um estrondo, revelando um homem vestido de preto. Ele tinha um olhar ameaçador e uma presença que atraía a atenção de todos.
Finalmente encontrei vocês, disse, e sua voz tinha um tom sombrio que fez o coração de Fernando disparar. O homem avançou, e no momento em que cruzou a porta, as luzes piscaram novamente. Era como se o próprio espaço estivesse distorcido pela tensão. Quem é você? Valentina perguntou, a confiança agora deslocada por um semblante de pânico. O homem não respondeu. Em vez disso, levantou um braço e fez um gesto, como se estivesse chamando alguém. Nesse instante, um grupo de pessoas entrou na sala, olhos fixos em Fernando. O choque tomou conta dele. Entre eles estava Clara, a irmã de Fernando que ele acreditava ter desaparecido. O coração dele afundou. Clara, ele sussurrou, a incredulidade quase fazendo-o desmaiar. Drogas, traições, segredos, e agora sua irmã estava ali, em carne e osso. Mas ela não parecia a mesma. Seus olhos estavam vazios, perdidos em um mundo que Fernando não entendia. Você precisa saber a verdade, Clara gritou, a voz dela cheia de dor e frustração. Foi tudo um plano. Alguém se aproveitou de nós e precisamos descobrir quem está por trás de tudo isso antes que seja tarde. O que você quer dizer? Fernando perguntou, a confusão fazendo seu estômago revirar. Você está viva. Mas como? O que está acontecendo aqui? Ele olhou para Luiz, que parecia cada vez mais irrequieto, enquanto a situação mudava a cada instante. Enquanto todos olhavam para Clara, Luiz reagiu de forma brusca. Isso não pode estar acontecendo, ele gritou. E algo em sua voz fez com que Fernando percebesse um medo que não havia visto antes. Você sabe do que estou falando, Luiz. Você sempre soube. Clara disparou, e a sala explodiu em murmúrios. As revelações estavam se desenrolando como fios de um novelo desfeito. Fernando, você não entende. O homem que está atrás de você, de todos nós, ele sempre esteve mais perto do que imaginamos. Clara olhou para Luiz, e então o olhar dela se voltou para a avó. E você também sabia, não sabia? Você escondeu isso de mim. Você não sabe o que está dizendo. Benedita gritou, a tensão crescente. O olhar dela se alternava entre Clara e Luiz, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Mas então, no momento mais tenso, um brilho de luz cortou a escuridão. Uma figura familiar apareceu na porta novamente. Era Paulo, um amigo de longa data de Fernando, que tinha sido afastado por suas próprias questões com a família. Fernando, é tudo verdade. O que você está fazendo? A voz dele estava cheia de desespero. Mas havia algo mais. Paulo, o que você está fazendo aqui? Fernando questionou, a adrenalina pulsando nas veias. Isso não estava indo bem. Ele se sentia cercado. Cada revelação se acumulando como um tsunami. Paulo olhou para Luiz e disse, você não pode esconder isso por mais tempo. Mudei de ideia. É hora de se responsabilizar. Fernando olhou para Luiz e então para Clara. As conexões estavam se enlouquecendo e as relações estavam prestes a se romper completamente. Ele sentiu o chão se mover sob seus pés. Esconder o quê? Paulo respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar o segredo que mudaria tudo. Uma organização secreta. Pessoas que manipulam tudo de longe. Eles estão atrás de você, Fernando. Desde o seu acidente. O que você não sabe é que você está no centro de uma grande conspiração. As palavras ecoaram na sala. Um estrondo que cortou a atenção. A cada instante era como se a própria realidade estivesse se desdobrando. Todos ficaram em silêncio, focando em Fernando, esperando por sua reação. A verdade espreitava ali, à vista. E no meio daquele caos, Fernando segurou a cápsula com força, sentindo o peso de tudo que estava prestes a desmoronar. Esse era apenas o início de uma nova tempestade, e a única coisa que ele podia pensar era:
quem realmente estava no controle e o que mais estava por vir. E então, algo insuportável aconteceu. A sala tremeu e um golpe ensurdecedor ecoou, o que parecia uma explosão externa. O teto começou a ceder e uma nuvem de fumaça densa invadiu o espaço, obrigando todos a se abaixarem. "Saia daqui!" Benedita gritou, mas Fernando não conseguia se mover. Os gritos e a confusão eram insuportáveis. Quando a poeira começou a sentar, ele viu Luís de pé, mas com um olhar vazio, como se algo tivesse mudado nele. De repente, Luís sorriu, um sorriso sombrio. "Desculpem, pessoal, eu deveria ter dito isso há muito tempo. A verdade é que eu sou o traidor. E vocês só estão começando a entender o que isso significa." Os olhos de Clara se alargaram, e Fernando sentiu como se um buraco se abrisse em seu estômago. O que era apenas um dilema familiar, agora se tornava uma traição profunda e pessoal. Antes que pudesse processar, Luís acionou um mecanismo em seu relógio. Um contador regressivo começou a piscar no display. Eram segundos. "O que você fez?" Valentina usou todas as suas forças para se aproximar dele, o medo no olhar. "Você não pode fazer isso!" Mas Luís apenas virou-se, saindo pela porta enquanto todos observavam. "Paralisados. Vocês ainda devem algumas respostas, mas não por muito tempo. Aproveitem sua última chance." E assim, no meio do desespero, Fernando viu seu mundo girar. O tempo estava se esgotando, e a única coisa que sabia era que entre os destroços e a fumaça, eles não apenas lutavam pela sobrevivência, mas também por respostas que agora estavam a poucos segundos de distância de serem enterradas para sempre. Como poderiam escapar de mais essa traição? E mais importante, quem realmente era Luís? As chamas lamparinas ardiam intensamente. Fernando olhou em volta, os rostos badalados de Clara, Valentina e Benedita refletindo a angústia. O tempo estava se esgotando, assim como a estrutura ao redor deles. "Fernando, não hesite!" gritou Clara, a voz dela carregada de urgência. Ele segurava a cápsula. O peso dela em sua mão simbolizava não só a escolha que tinha que fazer, mas um mundo de verdades que estava prestes a desmoronar. "Precisamos agir agora!" A voz de Benedita ecoava em sua mente, ecoando dúvidas e anseios. Luís havia fugido, deixado eles na tempestade que ele mesmo gerou. A sala estava cheia de fumaça, mas a verdade se destacava, dolorosa e real. "Quem é o verdadeiro traidor?" Fernando murmurou, sua mente se agitando com essa pergunta. "É Luís. Ele manipulou tudo", Valentina implorou, caminhando até ele. "Ele nunca foi nosso amigo." E com isso, a tensão explodiu. Clara se virou, sua expressão endurecendo. "Ele pode estar no comando, mas a luta não acabou. Precisamos enfrentá-lo juntos, agora." O olhar dela era cheio de determinação, um farol em meio à escuridão. Fernando sentiu o aperto no peito, a adrenalina bombardeando suas veias. Para onde Luís poderia ter ido? O contador estava chegando perto do final e a última coisa que ele poderia fazer era ficar paralisado. "Para onde você vai, Fernando?" Benedita perguntou, a voz dela frágil e cheia de desespero. "Nós precisamos encontrar uma saída. Eu não posso largar isso", ele respondeu, levantando a cápsula. Não era apenas uma escolha, era a chave para descobrir tudo. E nesse instante percebeu. A única maneira de sair dessa tragédia era enfrentar a verdade, não importando quão profunda e dolorosa fosse. Tirando a cápsula do bolso, ele sentiu uma onda de determinação. Os olhares estavam fixos nele. "Vou abrir essa cápsula", Fernando declarou, "e espero que a verdade me mostre o caminho." Uma tensão palpável preencheu o ar. Todos se aproximaram dele,
expectativa nos rostos. Ele encontrou coragem e, segurando a cápsula firmemente, a abriu. Um vapor começou a emergir de dentro dela, criando um portal branco que envolveu a sala. No próximo instante, uma luz quase ofuscante tomou conta de tudo. Ele se viu em uma sala diferente, recheada de documentos, imagens e segredos muito bem guardados. Um centro de comando, onde a verdade se desdobrava em forma de informações. Tudo sobre Luiz, sua avó e até mesmo as tramas que cercavam seu acidente. Como isso é possível? Ele murmura, enquanto olhava ao redor. Clara e Valentina apareceram ao seu lado, maravilhadas. Isso pode ser a verdadeira fonte, Valentina disse, agitada. Vamos descobrir do que Luiz é capaz. Fernando sabia que, no fundo, o verdadeiro desafio não era apenas com Luiz, mas com a verdade que agora tinha em suas mãos. Ele estava determinado a expor a traição e a corrupção que o cercavam. Mas enquanto se preparavam, algo chamou sua atenção. Sons vindo de fora, gritos misturados com o som do metal se estilhaçando. O caos e a dor lá fora se misturavam à revelação diante deles. Fernando respirou fundo, sabendo que a batalha estava longe de terminar. Precisamos sair e enfrentar Luiz antes que ele faça mais mal, ele disse. Clara assentiu. Estamos com você, vamos juntos. E assim eles partiram do centro de comando, a resolução tornando-se mais forte a cada passo dado, enquanto encaravam o desconhecido. Todos os segredos, traições e verdades à sua frente. Eles estavam prontos, mas a única certeza que tinham era que o caminho seria perigoso. E a verdade ainda parecia uma sombra, prestes a se revelar de maneiras que jamais imaginaram. E você que se manteve ao lado dessa história, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que ajuda o canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e se juntar a essa comunidade incríveis.